E aí, casada, tudo beleza? Olha só, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre a América e a formação do seu relevo. Eu achei melhor gravar esse vídeo porque esse conteúdo é um pouquinho mais difícil de entender sozinho. Então eu gostaria muito que vocês assistissem isso com bastante calma e, por favor, se pudessem, vejam ele com o livro de vocês, acompanhando o desenho que tem lá. Desenhei o meu mapa tradicional da América aqui e a gente tem que entender algumas coisas desse mapa. Primeiro, ele vai ser dividido em duas épocas de formação. Ao oeste, aonde a gente vai ter as formações novas, as formações jovens do relevo, e ao leste, as formações velhas do relevo. Ótimo, já vamos ver isso. Mas lembre, ao oeste, formações jovens, a leste, formações antigas, beleza? Então, olha só, aqui no leste, no oeste, desculpem, aqui no oeste, é onde a gente tem as formações montanhosas, os relevos mais altos da América. Na América do Norte, aqui assim a gente tem as montanhas rochosas, e na América do Sul, aqui assim a gente tem os Andes. Como que isso aqui se formou? Nesse lugar a gente tem o encontro das placas tectônicas. Essas duas placas tectônicas, elas estão indo em direções opostas uma à outra. A placa tectônica que está aqui no oceano, ela vai nesta direção. As placas tectônicas que estão aqui no continente, elas vêm nesta direção. Como elas já estão encostadas, esse movimento faz com que ocorra isso aqui, ó. O que isso aqui se formou? As montanhas que nós temos aqui. Por que essas aqui são as montanhas jovens que a gente diz? Detalhe, gente, quando a gente fala jovens, a gente fala alguns milhões de anos mesmo assim. Porque elas ainda estão em processo de formação. Isso quer dizer que as montanhas qualquer uma das montanhas aqui da Cordilheira dos Andes, ou qualquer uma das montanhas aqui das montanhas rochosas, estão ficando cada vez mais altas a cada ano que passa. Diferente da região leste, que é onde a gente tem os planaltos e as grandes planícies do continente americano. Nestes lugares aqui, a gente tem o que a gente chama de escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos, eles são extremamente antigos. Muitos e muitos, centenas de milhões de anos que eles se formaram. E eles são formados de rochas mais pesadas, de rochas mais rígidas, mais duras. E os milhões de anos que elas existem provocou um desgaste delas. E isso fez com que elas se baixassem. Então a gente não tem como garantir que há centenas de milhões, talvez alguns bilhões de anos atrás, nessas regiões aqui a gente não tivesse algumas montanhas de altitude menor. Hoje o que a gente sabe é que esses planaltos aqui foram afundados, foram rebaixados devido ao intemperismo. A água, o vento e assim por diante. Certo? Então, nós temos aqui como grande forma de relevo também o Grand Canyon, tá? Que é um dos grandes pontos turísticos aqui dos Estados Unidos. Mas detalhe, o Grand Canyon, pessoal, ele não é formado da mesma forma que esse relevo aqui é formado. Há muito tempo atrás, o Grand Canyon começou a se afundar, começou a aumentar o seu processo erosivo, conforme as geleiras, o grande acúmulo de neve da América do Norte foi derretendo, essa água ia escorrendo e foi formando o Grand Canyon que a gente tem hoje. Agora ele continua aumentando também, tanto em largura como em profundidade. Por quê? Por causa da água da chuva, ou até mesmo por causa do rio, principalmente por causa do rio Colorado que passa lá embaixo. Certo, galera? Então, ó, parte oeste são jovens e composta por montanhas. Parte leste são velhos e compostos por, basicamente, planaltos e algumas planícies. Beleza?
Aquele abraço.